Vou fazer só pra... Ei! Au! Tamo junto! Então, pessoal, eu entrei aqui novamente só pra... em respeito, né, às nossas divulgações, em respeito ao pessoal que está nos seguindo, em respeito ao pessoal que está nos acompanhando, com muito carinho, com muito amor, com muito esforço, dedicação. A gente sabe da dificuldade, da saturação de muitas lives, mas tem uma galera que está aí com a gente, firme, constante e abundante, todo dia, né? Todo dia, 9 horas da noite, a gente está aqui. Só que hoje, excepcionalmente, depois de quase 2 meses fazendo live, diariamente, 9 da noite, sempre com um convidado diferente, um mais especial do que o outro, a gente hoje precisou, excepcionalmente, fazer a live 1 hora mais cedo. Então a live com o Pedro do Borel, um missionário, maravilhosa live, foi top das galáxias. Então se você entrou aqui agora, e eu vou ficar aqui de 9 até as 10, em respeito a todo mundo que chegar, para avisar exatamente isso. A live já aconteceu de 8 às 9 e foi top, na moral. Se não foi a melhor, foi uma das melhores lives desses 2 meses de live. Já são aí mais de 50 lives que a gente fez e olha, essa ficou... Porque o Pedro é um cara da prática, o cara que sobe o morro, que morou no Morro do Borel, faz um trabalho maravilhoso com crianças, com ambulatório médico, com não sei o que lá. O cara Jesus na veia e tá com um trabalho missionário no Egito e ele contou testemunhos, contou a história e a gente riu, a gente chorou, a gente arrepiou. Top demais. Então se você veio aqui para assistir a live do Pedro do Borel, sai dessa live e vai lá no nosso perfil, aí no nosso feed, que tá registrado lá no post, no IGTV, tá lá. Nós publicamos a live, entra lá e clica e assista tudo na íntegra. Vai valer a pena, na moral. Entra lá e assista essa live. Live com o Pedro do Borel. Tá aí no nosso feed, tá no nosso IGTV. É só entrar aí no nosso perfil e clicar aí na live. Ela tá salva, tá registrada aí. Você pode clicar e assistir na íntegra. Foi muito top, na moral. Muito top. E eu vou ficar aqui de prontidão. Entrou Ana Paula, entrou Gislândia. Já receberam o recado, vazaram fora. Daqui a pouco vai chegar mais uma galera, eu vou avisar. Mas caso alguém queira ficar na live, depois que eu já tiver avisado todo mundo, aí eu vou perguntar, caso alguém queira pedir um texto preferido, vai que entra aí um participante aí surpresa e eu convido ele para a live e a gente faz essa live com outra pessoa e faz bombar, enfim. Então, Rio Marinho que entrou aí, Joab que entrou aí, muito obrigado. Eu tô aqui fazendo essa live para dizer para vocês o seguinte, que a live com o Pedro do Borel, que estava marcado para as 9 horas, que foi divulgado, já aconteceu. Porque ele teve um imprevisto lá no Rio, a chapa estava quente lá no Borel e ele precisou fazer a live 1 hora mais cedo, tá bom? Então já teve a live, foi top, top das galáxias. Se você tá aqui para assistir a live com o Pedro do Borel, sai dessa live aqui, vai lá no nosso perfil e tá lá. O primeiro post que você vai ver lá do nosso feed é a live com o Pedro do Borel. Clica lá e assista na íntegra, você não vai perder, vale cada segundo, vale cada segundo. Foi muito top, o cara é Jesus na veia, o cara é massa, fera. Foi uma das melhores lives, um dos melhores bate-papos da minha vida. Na moral, sobre Jesus, sobre igreja, sobre a missão, um dos melhores bate-papos que eu tive na minha vida. Foi agora, de 8 às 9, com o Pedro do Borel. Então, se você tá aqui nessa live e veio aqui achando que agora vai ter a live da Hora Nona com o Pedro do Borel, eu estou aqui em respeito a você para te avisar que a live já aconteceu, chapa tá quente lá no Borel e a gente precisou fazer mais cedo, fizemos de 8 às 9. Então, se você quer ouvir o Pedro do Borel, sai dessa live, vai lá no nosso feed, clica lá no vídeo da live e assista 1 hora pelo IGTV e você tem a live na íntegra lá todinha.
Caso você queira ficar, daqui a pouco, à medida que eu for respondendo todo mundo, aí eu vou convidar alguém para entrar comigo, eu vou pedir algum versículo bíblico e a gente vai ler a Bíblia, vai tirar dúvida, vai responder pergunta, vai orar, vai cantar, vai fazer o que vocês quiserem. Tá bom? Então eu vou ficar aqui por um bom tempo, não sei se eu vou ficar até as 10, mas pelo menos até umas 9h30. Caso alguém venha para assistir a live com o Pedro do Borel, eu vou avisar que já aconteceu, tá lá no nosso feed, assista lá que vale a pena. Foi muito top, top, top demais, bom demais. Então é isso. Marcelo, Cida, Evinho, a turma que tá chegando aí, ó. Eu tô aqui na live sozinho porque a live que estava marcada para as 9 horas com o Pedro do Borel já aconteceu de 8 às 9. Então eu tô aqui para avisar o pessoal que por acaso entrou aqui achando que ia ter a live do Pedro. Volta lá no nosso feed, clica lá no vídeo, a live tá salva aí no nosso perfil, você pode assistir todinho, 1 hora de live, um bate-papo abençoador, enriquecedor, edificante, confrontador, despertador. Olha, foi um acho que foi um dos melhores, se não foi o melhor bate-papo que eu tive com um crente na minha vida, sobre igreja, sobre evangelho, sobre Jesus. A live com Pedro do Borel foi maravilhosa, tá bom, Fabiana? Então, eu tô aqui para avisar o pessoal que teríamos agora de 9 às 10 a live com o Pedro do Borel, um missionário que faz um trabalho social no Morro do Borel, com histórias maravilhosas, mas a live já aconteceu. Ele teve um imprevisto lá, precisou adiantar a live, então nós fizemos de 8 até as 9. Então é só, se você quer ficar com a live do Pedro do Borel, volta lá no nosso feed e assista lá. A live já está lá postada no nosso feed, 1 hora de live com o Pedro do Borel. Acabou de acontecer, foi muito top, muito, muito, muito. Se não foi a melhor, foi uma das melhores lives desse tempo de quarentena. Mais de 50 lives a gente já fez e essa foi assim, absurda. Pensa numa live top, pensa num bate-papo enriquecedor, testemunhos maravilhosos, um cara simples, com o evangelho na veia, contando várias histórias, foi muito massa. Então, se você já assistiu a live do Pedro e continua aqui, ou se você quer ficar aqui, fica à vontade. Daqui a pouco a gente vai orar, vai cantar, vai ler a Bíblia, eu vou pregar o versículo que você quiser e sugerir, não tem problema. Mas eu tô aqui em respeito a vocês para dizer que a live da hora nona, hoje, excepcionalmente, aconteceu às 8 horas, de 8 às 9, por causa de um imprevisto do Pedro lá no Borel, e aí nós tivemos que fazer mais cedo, mas foi top. Recomendo, se você não assistiu, volta lá no nosso feed, entra lá no feed e assista a live com o Pedro do Borel. Foi top das galáxias, tá bom? E aí eu tô fazendo aqui para te avisar, caso você tenha entrado aqui procurando o Pedro do Borel, a live já aconteceu, tá aí no nosso feed, só você sair da live, ir lá no feed, dar um play e assistir a live, e vai ficar aí no nosso feed publicado, você pode assistir quando você quiser, tá bom? Vou ficar aqui por mais alguns minutos, em respeito à nossa audiência, aos nossos irmãos e amigos que têm entrado todo dia 9 da noite para acompanhar a live da hora nona, mas excepcionalmente hoje a gente precisou adiantar e fizemos de 8 às 9 um pedido do Pedro, uma treta que teve lá no Borel. Mas enfim, foi uma live muito boa, foi inspiradora, confrontadora, muito edificante, foi maravilhoso. Um dos melhores bate-papo que eu tive na minha vida. Uma coisa esplêndida, assim, um negócio maravilhoso. Então, se você não assistiu, eu recomendo. Pode sair aí da live, vai lá no nosso perfil aí, clica no vídeo e assista, vale cada segundo. Nossa Deus, foi muito bom, valeu? Então é isso, caso vá entrando mais alguém aqui, eu vou avisando o pessoal, e se vocês quiserem, pode fazer aí um pedido de oração, pode sugerir um versículo para eu pregar, pode fazer uma pergunta da Bíblia, da teologia, da filosofia, da vida, e eu tento responder. E aí nesse meio tempo, enquanto eu vou batendo um papo com você, enquanto a gente vai interagindo aqui, eu vou avisando. Caso entre aí alguém novo, eu vou avisando. A live com Pedro do Borel já aconteceu de 8 às 9. Então, se você quer assistir a live do Pedro do Borel,
sai dessa live aqui, volta lá no nosso feed e assista pelo IGTV. Tá registrado lá 1 hora de live e foi uma das melhores lives, um dos melhores bate-papos da minha vida. Foi muito bom. Tá bom, gente? Então, Marcelo, Fabiana, Isaac, Fernando, Daiane, Igreja Evangélica Batista de Rio Marinho. Eu acho que é o pastor Denis ou é alguém da equipe dele lá que tá aí. Abraço para vocês, Deus abençoe, tamo junto. Eu tô aqui em respeito, tá bom, a vocês. Talvez, pode ser que chegue alguém aqui achando que essa live vai ser a do Pedro do Borel, mas ela já aconteceu, tá bom? Foi de 8 às 9, tá publicada aí no nosso feed, tá registrada no nosso IGTV. É só clicar lá e assistir e ser abençoado. Enquanto isso, vamos interagindo aqui. À medida que for entrando uma nova pessoa, eu vou dando o recado de que a live já aconteceu e vamos interagindo e não tem problema não. Então, faz aí uma pergunta, um pedido de oração, uma dúvida, uma pergunta, um versículo, o que vocês quiserem, bota aí e a gente vai interagir. Tamo junto! A live do Borel foi top, velho. Caraca, o Pedro é doideira, velho. O Pedro é crente demais. Dá até vergonha. Caleb Calil. Beijo pra você, meu querido. Mas a live do Pedro do Borel, se você veio pra live do Borel, já foi, de 8 às 9. Então, se você quiser assistir a conversa aí com o Pedro do Borel, é só sair dessa live lá no nosso feed e dar o play e assistir por lá. Tá bom? Tá registrado lá, tá postado, tá salvo. É só ir lá e assistir. Eu vou ficar aqui interagindo com o pessoal e em respeito, né? Porque todo dia é às 9 e aí pode ser que tenha gente que vai entrar aqui às 9 ou a partir das 9 achando que vai ter a live da hora nona. A live já teve, a pedido do Pedro do Borel, a treta lá do morro lá, não sei o que é, eu sei que o pau quebrou e ele precisou adiantar 1 hora a live, a gente fez de 8 às 9, tá bom? Foi top. Caso você não tenha assistido, entra lá e assista. Isaac, estava conversando com o brother sobre Apocalipse no assunto dos 1000 anos. Um tempão. Que diz que o diabo estará acorrentado. No estudo que fizemos, entendemos que já estamos nesse... Rapaz, comentário grandão, né? Não sei se cortou, enfim, já estamos nesse período, né? No milênio e tal. Pois é, Isaac. A questão do milênio, cara, é o seguinte. Esses 1000 anos só aparecem ali, tá bom? A expressão milênio não tem na Bíblia, mas a expressão 1000 anos só aparece ali em Apocalipse 20, 6 vezes, falando que o diabo será acorrentado para não mais enganar as nações, ok? Tá escrito lá. O problema é que a galera acha que no milênio o diabo vai estar acorrentado e ele não vai poder fazer mais nada. Ele está preso num calabouço acorrentado, igual um preso. E ele não age, não faz nada, e aí sem ele vai ficar tudo mil maravilhas. Só que o texto é claro em dizer que ele está acorrentado para não mais enganar as nações. Então, se temos, ou se você tem, ou quem quer que seja, tem uma leitura simbólica do Apocalipse, pode entender também esse milênio, esses 1000 anos de maneira simbólica, como um período de tempo indeterminado entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, onde ele reina através dos cristãos e o diabo está amarrado de forma espiritual, porque a leitura é simbólica, para não mais enganar as nações, ou seja, o evangelho vai ser pregado a todas as nações e o diabo não terá mais poder de enganá-los. Essa é uma leitura simbólica e, com relação ao milênio, é uma compreensão chamada de amilenismo. Não que não exista um milênio, mas que o milênio não é literal. Um período de 1000 anos, de 365 dias, onde Jesus reina junto com os seus discípulos. Então, assim, essa é uma possibilidade, tá bom, Isaac? Não estou falando que ela é a certa. É a que eu ensinei aqui na igreja para vocês, sem deixar de ensinar as outras perspectivas, as outras interpretações e as outras linhas milenistas, ok? Então o Apocalipse pode ser interpretado de maneira simbólica, que é mais ou menos como eu falei, pode ser interpretado de maneira literal, ipsis literis, o que está escrito é de fato o que é, tá bom? Ou o Apocalipse pode ser interpretado de maneira
histórica, onde você interpreta os fatos, os eventos e os elementos do livro com fatos, eventos, história e personagens da história, pessoas da história da humanidade, ok? É uma interpretação histórica, onde os eventos do Apocalipse estão acontecendo na história, entendeu? E aí as pessoas, tipo a besta é o Papa, e não sei quem é não sei quem, o anticristo é o fulano de tal, e não sei quem. Então, quando você busca pessoas, fatos ou eventos na história da humanidade para interpretar o Apocalipse, é uma interpretação histórica. É uma das maneiras. Quando você lê literalmente, do jeito que está escrito, vai sair um dragão de dentro d'água com várias cabeças, é literal. Vai sair um bicho de dentro do mar aí, vai engolir, pá. É literal. Tem a maneira simbólica, ok? Ou idealista, onde você interpreta profeticamente, simbolicamente os elementos da profecia. E tem as duas interpretações com relação ao Cronos, que é preterista e futurista. Preterista pega todos os elementos da profecia e joga para o passado, ok? Não para o nosso passado, mas para o passado do escritor, que é João na ilha de Patmos, por volta do ano 95. Existem outras linhas que apontam outras datas e outros autores, mas eu prefiro ficar com essa que é mais pacífica, que João escreveu na ilha de Patmos na época do imperador Domiciano, por volta do ano 95 depois de Cristo. Então, para você que chegou aí agora, teríamos agora de 9 às 10 a live com o Pedro do Borel. Mas ele teve lá uma dificuldade, precisamos então adiantar a live. E aí nós adiantamos e já teve a live de 8 às 9, tá bom? Se você veio aqui para ouvir a live com o Pedro do Borel, ela já aconteceu. Basta você sair dessa live e ir lá no nosso perfil da igreja, tá bom? Ir no perfil da igreja aí, B Guaranhões, e clicar no vídeo. Tá postado lá, tá salvo. A live inteirinha do Pedro do Borel já tá lá para você assistir. Foi top, top das galáxias. Eu tô aqui só para te avisar disso e tô respondendo uma pergunta que foi feita sobre o milênio, sobre o Apocalipse, tá bom? E você pode colocar aí seu pedido de oração, pode colocar aí o seu pedido de versículo, sua dúvida, vamos bater papo, vamos lá. Então, voltando à explicação das linhas de interpretação do Apocalipse. Galera, vocês que estão chegando aí, ó, Jefinho, Elisete, Rosana, Doutor De Rapa, Cláudia Pereira, se vocês vieram para assistir a live do Pedro do Borel, já aconteceu, tá bom? Ele precisou adiantar, foi de 8 às 9. Se você quiser, pode ficar aqui, quando acabar essa, você vai lá no nosso feed, tá salvo lá, você pode assistir a qualquer momento, tá bom? Já aconteceu a live do Pedro do Borel, tá salvo, e eu tô fazendo essa live aqui para avisar vocês desse fato e para responder perguntas, para pregar nos versículos que vocês pedirem ou para orar pelos pedidos que vocês colocarem, tá bom? Tamo junto, eu vou continuar interagindo aqui com vocês até as 10, não tem problema, é um prazer para mim, em respeito àqueles que estão chegando para assistir o Pedro do Borel, já aconteceu, beleza? Não foi adiado, não foi cancelado, foi adiantado, já aconteceu, é só você entrar lá e assistir que foi top. Então, seguindo com a explicação do Apocalipse, para explicar sobre o milênio, eu preciso explicar sobre a interpretação do livro todo. Então, existem pelo menos 4 maneiras de interpretar o livro do Apocalipse. A maneira simbólica, que pega os elementos do livro e interpreta de forma espiritual, profética e como símbolos, ok? A maneira literal, literalista, onde o que está escrito é o que está escrito, 1000 anos é 1000 anos de 365 dias, o bicho dragão é dragão, tem várias cabeças, vários chifres, é literal, ok? Simbólico ou literal são as linhas de interpretação. E aí vem os métodos de interpretação, que são 5, eu estava explicando. O método simbólico, que é, como eu já disse, pegar os elementos e apontar como símbolos proféticos de maneira espiritual. O método histórico, que é achar eventos, fatos ou pessoas da história da humanidade para interpretar os elementos da profecia. A maneira preterista, que é pegar os elementos do Apocalipse e jogar no passado, preterista, tudo já aconteceu. O João só está usando aquele símbolo ali para dizer o que é que já aconteceu com a igreja, para gerar esperança no coração deles, ou a maneira futurista. E aí não é o nosso futuro, tá bom? É o futuro do escritor, que muito provavelmente
é o apóstolo João na ilha de Patmos em 95 depois de Cristo, na época do imperador Domiciano. Então, é o futuro do João, ok? Isso significa dizer que se um negócio aconteceu no ano 200, está 105 anos depois do João. É futuro, percebe? O ano 1000, o ano 1500, por exemplo, a reforma aconteceu no século XVI, né? Nos anos 1500. Então, quer dizer, a reforma está 500 anos atrás da gente. É passado para nós, mas é 1400 anos depois do João, é futuro para o João. Então, quando as pessoas interpretam o Apocalipse de maneira preterista ou futurista, o que a gente tem que entender é que olhar para o pretérito, o passado, e para o futuro não é da nossa perspectiva, o nosso passado e o nosso futuro. Não, é na perspectiva do escritor, é o passado de João ou o futuro de João. Beleza? Então tem essas possibilidades. Eu vou usar um texto para ilustrar para vocês a diferença na interpretação. Na prática, para vocês entenderem como é que funciona. Por exemplo, Apocalipse 12. Se você abrir aí e conferir, você vai ver que Apocalipse 12 conta a história onde uma mulher, ok, engravidou de um menino. Essas são as palavras do texto. Uma mulher engravidou de um menino. E aí, de repente, apareceu um dragão para matar o menino. E esse dragão começa a perseguir a mulher com o objetivo de matar o menino. E esse dragão carrega a sua cauda, é a terça parte das estrelas do céu. E ele é muito grande, e ele é muito furioso. Beleza, pessoal? Rosana, Júlia, Jonatas, Papa Silva. Se vocês vieram aqui para a live com o Pedro do Borel, essa live já aconteceu, tá bom? Ele pediu para adiantar, foi de 8 às 9. Se você quiser assistir o Pedro do Borel, fique à vontade, pode sair dessa live e ir lá, tá lá no nosso feed, tá registrado lá no IGTV, dá para assistir na íntegra, tá lá e foi top das galáxias. Então eu tô aqui só para avisar vocês que já aconteceu e respondendo as perguntas. Me perguntaram sobre o Apocalipse, eu tô aqui dando alguma explicação. Então, vou falar o Apocalipse 12, e vou pegar os elementos. Quais são os 3 elementos envolvidos ali? A mulher, o dragão e o menino, ok? A mulher está grávida do menino e o dragão está perseguindo a mulher para matar ela. Beleza, Rosana? Tamo junto, eu sei que você já assistiu, tá bom? Eu tô falando só pro pessoal que tá entrando aí, só para avisar o pessoal que tá entrando agora, tá? Tamo junto. Então, gente, veja bem. Tem uma mulher, tem um menino e tem um dragão. Como é que você interpreta isso? Quem é essa mulher? Quem é esse menino? E quem é esse dragão? Então eu vou exemplificar para vocês esse texto sendo interpretado nas 4 linhas, ok? Então, Apocalipse 12. Vou pegar esses 3 elementos presentes ali. Igreja âncora. Quem é que está aí? Quem é que está aí na igreja âncora? É o pastorzão da igreja âncora? É o peruca que está aí? Top das galáxias? Brother? 1000 grau? Ou é alguém da equipe dele? Tamo junto, obrigado. Essa live aqui é a live da hora nona. Acontece todo dia, 9 da noite, com um convidado especial. Hoje era para eu estar aqui com o Pedro do Borel, mas já rolou a live com o Pedro do Borel. Ele pediu para adiantar, foi de 8 às 9, beleza? Então, se você veio aqui para ouvir o Pedro do Borel, fique à vontade, pode sair da live aí e assistir lá no IGTV, tá postado aí no nosso feed, a live na íntegra com o Pedro do Borel. Se você quiser ficar aqui, nós estamos batendo um papo, me perguntaram sobre o Apocalipse, eu estou aqui dando algumas explicações. Quiser ficar aqui e depois assistir lá, tamo junto. Se quiser sair lá, tamo junto também. Fique à vontade. Me perguntaram sobre o Apocalipse. Valeu, Pirucão. Tamo junto, meu brother. Tamo garrado. Você é o meu anglicano favorito, cara. Tamo junto. Valeu. Obrigado aí. Então, respondendo ao Isaac, que é um diácono daqui da igreja, com somente 16 ou 17, não sei se ele já fez, e ele foi consagrado com 14 anos, bateu recorde, saiu no Jornal Batista, o diácono batista mais novo do Brasil a ser consagrado, 14 anos de idade. Pensa numa bênção, pensa numa bênção. E o menino, 14 anos, foi consagrado como diácono, agora ele está com 16, 17, e ele vem com uma pergunta de milênio de Apocalipse. Esse menino é top. Então,
eu estou explicando aqui sobre as várias possibilidades de interpretar o Apocalipse, as linhas, tá bom? De interpretação. E eu mencionei que elas são preterista, futurista, histórica ou simbólica. Então vamos lá, vamos pegar esses elementos. Deixa eu escrever aqui, só para eu não me perder, tá bom? Porque professor gosta de usar o quadro, né? Então a gente garra com essas coisas. Então quais são os elementos? Os elementos são a mulher, beleza? O menino e o dragão. Ok, Apocalipse 12, tá bom? O texto é Apocalipse 12, pode abrir lá e conferir. Então a mulher, o menino e o dragão. E eu vou colocar aqui as 4 linhas. Ó, olha o quadrinho que eu tô fazendo, ó. Tá vendo? Apocalipse 12, a mulher, o menino e o dragão. E aqui eu vou colocar as 4 linhas e a gente vai fechar o quadrinho com as 4 maneiras de interpretar esses elementos, ok? Então, olha só, temos a interpretação preterista, temos a interpretação futurista, temos a interpretação histórica e temos a interpretação simbólica. Quais são as diferenças? Preterista olha para o passado, não o nosso, do autor, João, ano 95, fechando ali com Domiciano. Há outras possibilidades, mas nós estamos fechando com essa linha. Futurista, o futuro do autor, não é o nosso futuro. Às vezes as pessoas confundem isso. Querem interpretar uma passagem de forma futurista e jogam para o nosso futuro. Só que não. Uma passagem de Apocalipse, na perspectiva futurista, ela é futurista para a data do autor. 95, mais ou menos, depois de Cristo. Então, se algo aconteceu em 200, em 500, em 1500, é passado para nós, que estamos em 2020, mas é futuro na perspectiva do autor, que é o João, na ilha de Patmos, em 95. Beleza? Não podemos nos perder nessas questões. Então, para quem chegou depois aí, ó, Quitutes, Guarete, Pastor Marcos Fernando de Piúma, para vocês que estão sempre com a gente, eu sou muito grato, tá bom? Vocês estão acompanhando, eu tô fazendo live quase 2 meses, já mais de 50 lives, todo dia, 9 da noite, live da hora nona, né, entre aspas, mas tá sendo top. Se você veio aqui, a live hoje é com Pedro do Borel, ok? Ela seria de 9 às 10, ele estaria aqui comigo, mas ele teve um imprevisto e pediu para adiantarmos a live. Então, se você quiser assistir a live do Pedro do Borel, tá lá no nosso feed, no nosso IGTV, dá para você assistir na íntegra, tá tudo lá, beleza? Já aconteceu a live, tá? Mas se você quiser ficar aqui, eu tô dando uma aulinha básica aqui de interpretações do Apocalipse, para explicar a questão do milênio pro meu diácono Isaac. Então vamos lá, Apocalipse 12 é o texto que nós estamos usando para esse exercício. Eu tirei apenas 3 elementos, para ficar mais fácil para você compreender. A mulher, o menino e o dragão. O que é que a história narra? Uma mulher engravidou de um menino e um dragão está perseguindo ela para matar o menino. Ela foge, bababá, bebê, bebê. Ela tem uma coroa de 12 estrelas, ela tem a lua nos seus pés, o dragão é babapá, ppp, tem várias características, ok. Não vamos nos ater nos detalhes, porque também não temos tempo para isso. Mas, só para fazer um exercício básico aqui com vocês, olha só. De maneira preterista, ou seja, no passado, olhando para o passado do autor, que é João, no Apocalipse, como é que a interpretação preterista identifica esses 3 elementos? Então veja você se não faz sentido, olha só. Olhando para o passado, a mulher que gerou um menino, que era perseguido por um dragão, é a nação de Israel, ok? Então, a mulher, na perspectiva preterista, pode ser, não estou falando que é só um exercício, tá bom? Estou fechando questão nenhuma, estamos só conversando. Então a mulher, numa interpretação preterista, ela pode ser Israel. Por quê? A nação de Israel traz o Messias. Então o menino é o Messias, é o ungido de Deus. E quem é o dragão que persegue toda vez que a nação de Israel floresce para trazer o Messias? Tem um dragão que persegue. Na perspectiva de ser a nação de Israel, os perseguidores eram os impérios, com os seus imperadores. O faraó, o Nabucodonosor, o Senaqueribe, os impérios com seus imperadores, dragões, sempre perseguindo a nação de Israel para matá-la e impedir que o Messias nascesse, percebe?
Então, numa interpretação preterista, Apocalipse 12 poderia ficar assim: a mulher é a nação de Israel, mas ela tem uma coroa com 12 estrelas, as 12 tribos de Israel. Ah, moleque! E o menino é o Messias, porque ele é gerado pela nação, e o perseguidor é o imperador, é o dragão, ou qualquer império, em qualquer época preterista em relação ao escritor João, beleza? Pessoal, vocês que chegaram aí agora, a Soraya, a Giane, a Meire, a Jane, a live da Hora hoje foi com o pastor Pedro do Borel. Ele não é pastor, é missionário. Eu estaria de 9 às 10 com ele, mas ele pediu para adiantar, então a live do Pedro do Borel já aconteceu. Foi de 8 às 9. Você pode entrar no nosso feed, ela tá lá registrada, você pode assistir tudinho, tá bom? Agora eu tô numa aulinha básica aqui de interpretações do Apocalipse, que foi uma pergunta do Isaac. Então eu tô analisando Apocalipse capítulo 12, esse aqui é o quadrinho que eu fiz para ilustrar. Ó. Apocalipse capítulo 12, os elementos são a mulher, o dragão, o menino e o dragão. Na interpretação preterista, ok? Preterista, olhando para o passado, a mulher é a nação de Israel, o menino é o Messias e o dragão é o imperador, qualquer que seja ele ou qualquer império que perseguiu a nação. Ok. Então vamos para a futurista. No futuro de João, ok? Quem seria essa mulher, quem seria esse menino e quem seria esse dragão? Ou na perspectiva histórica, bom? Ou na perspectiva simbólica, ok? Então qual é a perspectiva histórica, por exemplo? Achando elementos na história onde isso acontece. Na perspectiva simbólica, símbolos, ok? De maneira espiritual para esses elementos. Então, na perspectiva simbólica, por exemplo, a mulher seria a igreja, ok? A mulher é a igreja. Mas ela tem uma coroa de 12 estrelas, os 12 apóstolos. Percebe? Da mesma forma que para a nação de Israel as estrelas podem simbolizar 12 tribos, para a igreja pode simbolizar 12 apóstolos. Então, se o símbolo é a igreja, qual é o menino que a igreja gera? É o cristão, porque nós somos nascidos de novo e pertencemos ao corpo de Cristo. Então nós somos gerados espiritualmente para a igreja. Paulo diz que a igreja é uma mãe espiritual para todos nós. Então se a mulher é a igreja, o menino é o cristão. Então nós, quando lemos o Apocalipse, na perspectiva simbólica, aquele menino que está sendo perseguido ali, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer cristão, ok? E aí quem é o perseguidor? Quem é o dragão que persegue o cristão? É o diabo, meu irmão. Então aquele dragão ali é o diabo, porque em qualquer época, de forma simbólica, a igreja está gerando filhos que são os cristãos, que são perseguidos pelo diabo. Beleza? Top, né? Vamos então agora para a interpretação histórica, achando fatos, eventos ou pessoas na história para interpretar essa passagem. Quem é essa mulher na história? Quem é esse menino na história? E quem é o Herodes na história? Então, a gente pode usar, por exemplo, a gente pode passar Israel para a perspectiva histórica, ok? Por isso que eu gosto de anotar, porque às vezes cabe melhor de um lado para você entender melhor. Então eu vou riscar o Israel aqui do preterista, passei Israel. Por quê? É um fato, um evento, uma pessoa, uma nação, na história da humanidade, Israel. Então, se na história da humanidade nós temos Israel como mãe, aí o menino tem que ser o Messias. Então vou passar o Messias aqui para a histórica. Cabe também, não tem problema. E aí o imperador, que é uma pessoa, seja ele qual for, em qualquer época, pode ser um faraó, pode ser o Senaqueribe, o Nabucodonosor, qualquer imperador que tentou destruir os judeus, ok? Qualquer imperador que tentou destruir a nação de Israel, evitando assim que o Messias nascesse, é um dragão que perseguiu. Aí na perspectiva preterista, eu vou entrar aqui agora com Maria. Maria pode ser essa mulher. Por quê? Porque Maria engravidou do Messias. Mas se a mulher é Maria, o menino não pode ser o cristão, porque a Maria não gerou os cristãos. E não pode ser o Messias, porque nós já usamos o Messias na interpretação histórica. Então quem vai ser aqui? Vai ser o Jesus. O Jesus mesmo, o Emanuel,
o menino que nasceu da Maria, ok? Lá no Israel ele é o Messias, ele é o conceito. Aqui ele é a pessoa, preterista, porque João está escrevendo em 95 depois de Cristo e Jesus nasceu ali por volta do ano 0, então é passado para ele. Olhando para o passado, é como se ele estivesse contando a história da mãe de Jesus, grávida de Jesus, e quem é o dragão que está perseguindo Jesus ali? É Herodes, galera, ok? Porque o Herodes é o dragão que perseguiu a mulher para matar o menino. Lembra que ela fugiu para o Egito? Num período de 1260 dias, que dá 3 anos e meio. E lendo a história de Jesus, a gente vê que eles ficaram fugidos no Egito por volta de 3 anos e meio. Então, veja bem. Aí como é que fica o futurista? Aí a galera que aponta para o futuro, tá bom? Pode aí colocar essa mulher aqui como uma nação que é perseguida, pode colocar esse menino aqui como uma pessoa, um líder proeminente do cristianismo que é perseguido, que vem daquela nação, e o dragão é essa turma que a galera inventa, sabe? É o anticristo, é o papa, é não sei quem, é um líder político, etc, etc, etc. Então, de maneira futurista, a gente pode colocar aqui, pode colocar uma nação, pode colocar uma comunidade, até uma igreja no sentido de comunidade local. Ou a gente pode pegar a igreja, passar aqui para o futurista, ok? Pegar a igreja, passar para cá, e aí a gente coloca aqui um líder eclesiástico, e no dragão a gente coloca um líder político, porque geralmente os futuristas interpretam com esses fatos no futuro, assim, bem relacionados à segunda vinda de Cristo. Então aí o nosso quadro fica dessa forma, tá bom? Um líder religioso, um líder político, de forma histórica. Pode passar a igreja para o futuro, pode passar o Israel para cá. Isso aqui é de acordo com quem está lendo e quem está interpretando. Então, o quadrinho ficaria assim, ó. Beleza? Aqui são os elementos, a mulher, o menino e o dragão, e aqui as maneiras como se pode interpretar. Tá certo? Então, assim, foi de improviso, só para responder a pergunta do Isaac. O que eu quero dizer com isso? Que aquela mulher ali de Apocalipse 12, quem é ela? Quem é ela? É um texto profético, gente. É um texto todo cheio de símbolos, de metáforas, de hipérboles, de figuras da visão que João teve no céu, ok? O livro de Apocalipse, ele tem 3 partes. 3 partes, somente. Capítulo 1 é o prólogo. As primeiras palavras exaltando a Jesus. E o foco ali é dizer que Jesus é mais importante, é mais poderoso, é mais precioso, é mais tudo que o imperador. Porque se o livro foi escrito em 95, se estamos na época de Domiciano, ou que seja por volta de 70, na época de Nero, 60 e pouco, não importa a data que você estabelece para o livro, ou o imperador que está ali no poder, não importa. O prólogo, as primeiras palavras do primeiro capítulo de Apocalipse, sempre serão interpretadas como a maneira simbólica e meio mística, como João mostrou que Jesus é mais poderoso, mais importante. O imperador está sentado no trono em Roma, mas Jesus está sentado no trono do universo, ok? Então, Apocalipse é o único livro que pode ser lido simbolicamente? Não, Lúcia Seiber, pegou o celular da sua avó, né? Beleza. Não, todos os textos proféticos, tá bom? Todos os textos proféticos podem, e na minha opinião, devem ser interpretados de maneira simbólica. Porque se você interpreta profecia literalmente, às vezes complica. Porque tem profecia que diz que as árvores baterão palmas. Tanto as grandes quanto as pequenas baterão palmas quando o Cordeiro, o Messias, o ungido chegar. Então como é que você interpreta isso literalmente? Percebe? A profecia diz que um dragão, um bicho, um animal, uma besta, seja lá o que for, vai sair do mar. E tem várias cabeças, e tem vários chifres, vai engolir o povo, e o mar vai dar os seus mortos, a galera que morreu vai surgir do mar, tipo Walking Dead zumbi. Tem gente que interpreta literalmente? Tem.
Eles acham de boa? De boa. Eu respeito eles? Respeito. Se eles estão dormindo em paz com essa interpretação, tá de boa. Agora, eu não tenho paz. Eu não consigo ter paz e interpretar essa profecia literalmente, porque aí parece que os mortos vai sair do mar, vai virar tudo Walking Dead, uns dragão engolindo as pessoas, com várias cabeças, vários chifres. Se você tem facilidade de interpretar o Apocalipse e as demais profecias da Bíblia de maneira literal, e você compreende, e você tem paz, e você percebe qual é a mensagem da palavra de Deus para você, amém, fique em paz. Mas eu não tenho paz interpretando literalmente. Primeiro que eu não entendo. Literalmente vira uma bagunça e eu não entendo, porque eu sou muito visual, aí eu começo a ver as coisas e buga a minha cabeça. Então eu prefiro ir pela linha simbólica, que me ajuda mais, entendeu? Mas na minha opinião, todas as profecias, ok? As profecias anteriores, posteriores, os profetas maiores ou menores, e principalmente o Apocalipse ou o sermão profético de Mateus ali 24, 25, na minha opinião, não só podem, como devem ser interpretados de maneira simbólica. Senão a gente começa a criar umas doutrinas mirabolantes e fica difícil depois para fechar as contas. Então, eu prefiro ler assim, ok? E aí por isso eu dei o exemplo de Apocalipse 12. A mulher, o menino e o dragão. Quem é a mulher? Pode ser Maria, pode ser a nação de Israel, pode ser a igreja. Quem é o menino? Pode ser o Messias, pode ser Jesus ou pode ser um cristão. Quem é o dragão? Pode ser um imperador, pode ser o Herodes ou pode ser o diabo. Fica a seu critério. Você escolhe. Você quer ser preterista, se você quer ser futurista, se você quer ser simbólico ou histórico. Fica à vontade. O que der paz ao seu coração, tamo junto. Nenhuma dessas linhas é considerada heresia. E o Russell Norman Champlin, ele ainda diz que tem uma quinta linha, que ele chama de linha eclética, que é a galera que mistura duas ou mais linhas. Aí ele fala, tem gente que interpreta o Apocalipse de maneira eclética. Num determinado texto ele é simbólico, no outro texto ele é futurista, no outro texto ele é preterista, num texto ele é literal, no outro ele é simbólico, e faz uma coxa de retalho. É a interpretação eclética. Diz o Champlin que é uma possibilidade. Eu acho meio complicado uma coxa de retalho. Eu prefiro pegar uma linha só e ir do início até o fim com a mesma linha. Para mim fica mais coerente, ok? Então, assim, tem várias possibilidades, você pode escolher o que você quiser. Eu prefiro a linha simbólica do método simbólico, ok? Pegando os elementos, entendendo como símbolos. Então, assim, eu vejo ali a mulher, o dragão e o menino, eu vejo Maria, Jesus e Herodes, tranquilo. Eu vejo Israel, o Messias e o imperador, ou um imperador, ok? Eu vejo ali a igreja, os cristãos perseguidos do primeiro século e o Domiciano como dragão perseguindo a galera. Eu vejo tudo isso tranquilamente e aí eu uso ou aplico da maneira que me convém naquele determinado momento. Porque as três são verdadeiras. A nação de Israel não tem 12 tribos, uma coroa de 12 estrelas, e não gerou o Messias e não foi perseguido pelos imperadores? Então funciona. A igreja não gera os cristãos e a gente é perseguido pelo diabo? Ou os cristãos perseguidos do primeiro século não eram perseguidos pelo imperador Domiciano? Sim, então as mensagens são todas verdadeiras. Você que escolhe o seu ponto de vista. Se você quiser olhar para o passado, é Maria, Jesus e Herodes. Se você quiser olhar para o futuro, é a igreja, o crente e o diabo. Se você quiser olhar para a história, é a nação de Israel, é o Messias e um imperador. Ou você pode olhar de qualquer perspectiva que te agrade, que dê paz ao seu coração. Então, nessa perspectiva, interpretando a Bíblia de maneira, a profecia do Apocalipse, de linha simbólica e de método simbólico, explicar para o pessoal aí, o Henrique, o Dinéia, a Daiane, Evânia, Felipe e Bruna, essa live aqui de 9 às 10 seria com o Pedro do Borel, mas ele pediu para adiantar a live, então foi de 8 às 9, tá bom? Já teve a live do Pedro do Borel, se você quiser assistir, é só entrar no nosso feed e tá lá salvo no nosso perfil, no IGTV, 1 hora de live com Pedro do Borel. Foi top, top, top das galáxias. Recomendo a quem não assistiu voltar lá e assistir. Vale a pena. Cada segundo
Foi uma das melhores conversas que eu tive na minha vida em termos de igreja, de missão, de evangelho, de prática do evangelho. Absurdo. Entra lá e você vai chorar, você vai rir. Top demais. Tá bom? Então, o Isaac me fez uma pergunta acerca do milênio. Entendeu, Isaac? Então, esse milênio é da mesma forma. Se você jogar o milênio para o passado, já passou. Se você jogar o milênio para o futuro, ainda vai chegar. Se você jogar o milênio de maneira simbólica, é um período de tempo. Por isso que é 1000. Hein, amor? Baixa aí, por favor. Por isso que é 1000. Por quê? O número 1 simboliza unidade, né? 1. O número 0 simboliza totalidade. 1, 2, 3, 4, 5, 9. E aí o 1 com o 0 na frente é uma dezena. Fechou uma dezena, depois o outro 0 fecha a centena e fecha o milhar. Então o 0 é um ciclo fechado, é totalidade, entendeu? O fechamento de um ciclo, é isso que, entendeu? Fechamento do ciclo, o 0. Então, o que é 1000? 1000 anos. Então é um período de tempo 000, ou seja, total, pleno, onde um ciclo se fecha. E por que repete 3 vezes? 1000, 1000. Porque quando o judeu quer superlativizar uma coisa, quer dar muita importância, ele repete 3 vezes. Por exemplo, Deus é santo, 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 Senhor dos exércitos. Entendeu? Então, essa ideia de repetir 3 vezes, 1000, interpretando de maneira simbólica, eu não estou dizendo que é a única maneira, nem que é a maneira mais certa, ok? Nem correta. Estou dizendo que é uma das maneiras, tá bom? Eu prefiro essa para o meu coração, mas para a sua mente, para o seu coração, você pode preferir a que você quiser. Eu já expliquei aqui todas elas ao gosto do freguês. Nenhuma é considerada heresia. Pode pegar qualquer uma e meter bronca e tal, tá bom? Então é isso aí, Isaac, aumentativo, superlativo. Deus é santíssimo, mas não tem esse sufixo de superlativo na língua hebraica. Quando o hebreu quer fazer essa superlativização, ele usa 3 vezes, santo, santo, santo. Ou ele fala a coisa das coisas. Por exemplo, o cântico dos cânticos, o rei dos reis, o santo dos santos, é o santíssimo lugar, beleza? Então o milênio, na interpretação simbólica, ele é um período de tempo superlativo, ou seja, um período grande, onde o ciclo vai ser fechado. Na perspectiva simbólica, essa linha se chama amilenismo, que é a ideia de que o milênio não é literal, beleza? Se der tempo, por gentileza, falar sobre o Salmo 133. Ih, rapaz, não dá tempo. Esse salmo é precioso, eu preciso de uma meia hora e eu só tenho 8 minutos. Mas tá bom, Isaac? Deu para entender? Então, de maneira literal, é 1000 anos de 365 dias. E aí existem algumas linhas, que é o pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo e o dispensacionalismo, que dialoga muito com o pré-milenismo também. Então, qual é a diferença básica da compreensão do milênio? Amilenismo. Existe o milênio, mas não é literal, de forma simbólica. Portanto, é o período de tempo, é o ciclo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. De maneira simbólica, Deus já reina, o diabo está preso para não mais enganar as nações. O evangelho é pregado aos confins da terra, a igreja expande até aguardar a segunda vinda que fecha o ciclo. Pré-milenismo, Jesus volta antes do milênio, mas tem o pré-milenismo literal e o pré-milenismo simbólico. Aí você tem pelo menos 7 tipos de pré-milenismo, por causa da questão do arrebatamento. Aí você tem, porque os pré-milenistas, em sua maioria, os clássicos históricos, percebem o milênio de forma literal. Então, se o milênio é literal, a tribulação também é literal. Então é um período de tempo onde a igreja vai sofrer pra caramba. E aí você tem o pré-milenismo, Jesus volta antes do milênio, e ele vem à Terra para instaurar o milênio, mas ele volta antes da tribulação.
Então é o pré-milenismo pré-tribulacionista. Você tem a outra linha que diz que Jesus volta antes do milênio, mas a igreja passa pela tribulação inteira. E aí Jesus volta antes do milênio, mas depois da tribulação. Então fica o pré-milenismo pós-tribulacionista. Tem aquela turma que pensa que Jesus volta antes do milênio, mas volta no meio da tribulação, dividindo 3 anos e meio o princípio das dores e 3 anos e meio, por causa de 1.260 dias ali, 3 anos e meio, 7, aí junta com Daniel, Ezequiel, faz uma colcha de ir lá e costura e pá, beleza? Então Jesus volta no meio da tribulação, antes de instaurar o milênio. Pré-milenismo mesotribulacionista, beleza? Aí tem o arrebatamento pré-ira, tem o arrebatamento parcial, arrebatamento total, e aí vai embora, é punk, tem vários tipos de pré-milenismo. E o dispensacionalismo, que interpreta a história da humanidade em dispensações, períodos de tempo, eras, ciclos de tempo, onde Deus estabelece um juízo. Então tem vários tipos de dispensacionalismos, vários. O mais conhecido ultimamente é do Charles Hilary, que é baseado no dispensacionalismo do J.N. Darby. E eles apontam, o Darby apontou 6 e o Charles Hilary deu uma forçada e botou logo 7. Essa ideia de 7 dispensações, inocência, consciência, patriarcal, governo humano, lei, graça e a segunda vinda, ok? O milênio sendo a 7ª dispensação. Períodos de tempo onde Deus estabeleceu o juízo. Inocência, o homem pecou para fora do jardim. Primeiro juízo, primeira dispensação. Aí vem a consciência do pecado, mas o homem pecou e aí veio o dilúvio. Aí outra dispensação. 7 dispensações, onde Jesus volta, instaura o milênio, e esse período de 1000 anos, depois do período da graça, que é a 6ª dispensação, é a 7ª dispensação. Acabando o milênio, a galera vai para a eternidade. 7 dispensações na história da humanidade. Qual delas é a certa, meu querido? Nenhuma dessas, pelo menos as que eu mencionei, são consideradas como heresia. Então, fique à vontade. O que você quiser crer, o que você quiser entender, se dá paz ao seu coração e você dorme tranquilo, compreende o Evangelho, a palavra de Deus e tem esperança de ressurreição, de vida eterna em Cristo, tá certo. Mete bronca e tamo junto. O que nos une é maior do que o que nos separa. Você pode ser pré-milenista, eu posso ser amilenista, eu posso ser pós-milenista e você pode ser dispensacionalista. Nós não somos salvos pela doutrina, nem pela compreensão doutrinária. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que basta. Por isso que gente que não sabe teologia, não sabe ler, não sabe escrever, nunca entrou numa escola, nunca leu a Bíblia, mas creu em Jesus de forma genuína, vai estar no mesmo céu que nós. Então, para que serve a teologia e a doutrina? Para edificar a igreja, para responder aos nossos questionamentos, para que a gente avance tendo paz no coração e uma esperança para proclamar que muitos possam crer e que a gente possa defender a nossa fé dos ataques internos, sendo polemistas, e dos ataques externos, sendo apologetas. E assim a gente vai fazendo a vontade de Deus, explicando de acordo com a nossa limitação, porque somos humanos, e como disse um cara que eu gosto demais, ele disse assim, os comentaristas, os caras estudiosos, doutores, pós-doutores em Bíblia, em teologia, quando eles escrevem os seus comentários, eles se sentem orgulhosos. Olha só como eu conheço a Bíblia. E aí tem um cara que diz assim, os anjos no céu, quando leem os comentários, dão risadas. Os anjos ficam assim, ah lá, tadinho, eles estão achando que estão entendendo, tadinho deles. Deus deu só uma gotinha para eles, quando eles chegarem aqui em cima, eles vão ver o oceano infinito de conhecimento e de glória, que eles nunca, jamais perceberão, porque são pecadores, se tornaram limitados e totalmente dependentes da graça. Mas um dia esse corpo limitado e pecador será revestido de glória, será transformado para habitar na eternidade. E sabe por que Deus nos destinou, ou na leitura de alguns versículos bíblicos, não estou falando de presbiterianismo nem de calvinismo, segundo alguns versículos bíblicos, nos predestinou em Cristo para a eternidade? Porque a eternidade é o que nós precisamos para conhecer a Deus. Não dá para conhecer Deus com
com 90 anos de vida. Não dá para conhecer Deus com 100 anos de vida. Não dá para conhecer Deus com 200 anos de vida. Para conhecer Deus tem que ter uma eternidade. Por isso que Ele nos destinou para a eternidade. Porque é o tempo necessário que precisamos para conhecê-lo. Valeu, meus queridos. Quando acabar tudo, tem que marcar de ir pro gabinete e ficar conversando. Valeu, Isaac. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Se quiserem assistir a live do Pedro do Borel, entra aí no nosso feed e assista, e foi top, tá lá, tá o post, tá no IGTV, tá aí no feed, pô. Valeu, galera! Salmo 133, como pediu um irmão aí. Ó, como é bom, como é agradável os irmãos estarem unidos. É muito precioso, é como o óleo que ungiu Arão, é como o orvalho que desce do Hermon, escorre sobre os montes de Sião. Ali, na união dos irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que sejamos unidos como os orvalhos. Os orvalhinhos caem lá no Hermon e não faz nada, mas quando eles se juntam, formam poças, formam ribeiros, formam um grande lago no pé do Hermon e escorre pelos montes de Sião, e ali, na união dos orvalhos, aquele rio abençoa toda a geografia da Palestina, todo o Vale do Jordão. Num orvalho não dá para fazer nada, mas no Rio Jordão, Mar da Galileia, dá para pescar, dá para sobreviver, dá para manter milhares de famílias, dá para o Naamã mergulhar e ser curado de lepra, dá para Jesus ser batizado e simbolizar a nossa redenção, dá para fazer muita coisa num rio. E o rio nada mais é do que a união dos orvalhos, a união das pequenas gotículas e moléculas de H2O. Se a gente não se une, a gente não vira o rio, sabe? Aquele rio que flui do trono de Deus, da morada do Todo-Poderoso. Então é a igreja, meu querido, porque do trono vem, e aí através de nós vai fluindo a água viva do trono de Deus para gerar vida em todos aqueles que a gente alcança. Beleza? Então que Deus te abençoe, que o amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito estejam sobre a sua vida. Que você possa ser abençoado por Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você. E que você tenha a paz de Deus sobre a sua vida. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, sua mente, sua vida, sua família, sua igreja em Cristo Jesus. Oramos em nome dele, para a glória dele. Amém. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Foi bom bater esse papo com você. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Boa noite. Beijo. Amanhã tem EBD. Dá moral para sua igreja, dá moral para o seu pastor, dá moral para o seu professor, acorda cedo e vai para a live, vai para online e vamos aprender a Bíblia, porque a igreja não está fechada. Estamos abertos, funcionando de vento em popa. Ó, e chega a estar suando a tampa da chaleira. Beijo, Deus abençoe.